Então já está gravando já. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para eu poder abrir a sala, a nossa sala lá na plataforma. Na hora que vocês estiverem vendo aí, vocês me avisam, por favor, tá? Pode falar aqui no chat que eu estou acompanhando por enquanto. Por enquanto, porque daqui a pouco eu vou começar a abrir a tela e não vou mais ver o chat. Apareceu. Tá aparecendo? Uhum. Já tá aparecendo ou não? Foi? Já está aparecendo a tela do seu computador. Agora, está aparecendo a nossa própria sala. Não está aparecendo em outro documento, não. É porque eu ainda não tô tentando abrir aqui. Tá, tá. Ah, tem a lista de presença também, daqui a pouco vocês me lembram aí que eu tenho que passar a lista, tá? Por favor. Tá vendo aí a lista aí, não? Tô Então vendo. tá certo. Vou abrir aqui a apresentação. Tá vendo a apresentação? Tô. E vou abrir a nossa sala. Agora tá aparecendo a sala aí, né? Isso, mudo. Tá, então eu vou explicar rapidamente aí como é que a sala está organizada. Então tem um primeiro tópico aí que é um tópico de apresentação. Tá, esse tópico ele não é muito importante não, pelo menos esse texto inicial aí. É mais questão meramente estético mesmo sair da nossa plataforma, né? Então para ficar bonitinho eu coloquei esse texto aí, mas ele é um texto que não tem muita relevância. O que vem de importante aí nesse tópico são esses recursos aí do Moodle, né? Então, o primeiro recurso que tem aí é conhecendo a sala de aula virtual. Então, tem um texto que explica aí detalhadamente o que é cada tópico desse, tá? Para vocês não ficarem perdidos na hora de navegar aí na sala. O segundo tópico da sala, né, o segundo ponto da sala é um fórum de avisos. Então, se eu conseguir abrir, eu não sei se a plataforma tá lenta ou não hoje. Então, dentro desse fórum de avisos, tem já aí 4 postagens que eu fiz, não sei se vocês já olharam. E aí são informações gerais aí do andamento do ano letivo, do bimestre, né? E do semestre letivo. Tá, tem o calendário, vai abrir. Então, a primeira postagem que eu fiz aqui foi o calendário letivo. Tá? Se vocês quiserem acessar o calendário e não estiverem encontrando, tá aí. A segunda postagem que eu fiz foi o quadro de horários. Então tem aí um endereço de e-mail que você pode copiar e colar no navegador, que vai cair direto no quadro de horário de vocês. Pelo menos o quadro de horário do módulo 1, né? O módulo 2 ainda vai ser feito o quadro de horários. A terceira postagem que eu fiz foi o plano de ensino. Justamente foi recomendado para a gente passar para vocês o plano de ensino da disciplina, né? Então tá aí o meu plano de ensino. Ele está quase exatamente igual à organização da sala. Tá? Tem algumas pequenas diferenças aí que eu percebi que seriam necessárias ser feitas. Tá? Mas se vocês quiserem conferir, tá aí o plano de ensino. Foi pedido para a gente passar para vocês terem conhecimento. O quarto tópico, esse aqui é o mais importante. São 2 tutoriais que tem aí sobre como que vocês devem fazer o envio das atividades da semana, tá? A gente vai ver ali logo que cada semana a gente vai ter que fazer algumas atividades, tá? Vou retornar para lá. Então, nesse aviso, você tem aí 2 tutoriais. Tem um endereço que você copia e cola no navegador. Um dos tutoriais é sobre o envio de tarefa do tipo PDF e o outro tutorial é sobre o tipo de tarefa que é o questionário. Então, a gente vai ter questionário e tem a lista de exercícios, tá bom? O segundo tópico da plataforma
é um tópico de orientações iniciais, tá? Então essas orientações iniciais aí são o quê? Ó, são duas, né? São de dois tipos. Você tem informes e cronogramas e você tem o caderno de estudo. É isso que eu chamo de caderno de estudo. Então, informes e cronograma, você tem dois PDFs. Um PDF tem aquela ementa, né? Tem a organização total aí da disciplina, com a ementa, com a forma de avaliação, o valor de cada avaliação. Tá? Isso aí é o que a gente chama de guia do estudante. Né? Na educação à distância tem essa formalidade do guia do estudante. Esses informes aí é o nosso guia do estudante. Tá? E o segundo PDF é um cronograma. O cronograma já é uma informação mais objetiva. Então tem ali o conteúdo que a gente vai ver por semana, qual é a atividade que a gente vai fazer por semana, tudo numa página só, bem objetivo. Tá? E o caderno de estudos é onde eu vou colocar dentro dessa pasta os conteúdos semanais. Tá? Então, por enquanto, dentro dessa pasta aí, tem um arquivo em formato PDF que contempla o conteúdo da primeira semana e da segunda semana. Conforme eu for elaborando, escrevendo, né, o material das outras semanas, eu vou atualizando esse arquivo que está aí, tá certo? Então, para as atividades da primeira semana e da segunda semana, eu recomendo fortemente que vocês leiam o material que está aí nessa pasta. Aliás, o material que está aí nessa pasta, eu fiz umas pequenas mudanças. É aquele mesmo que a gente estava usando lá em março. Só que naquele que a gente estava usando, eu acabei percebendo ali que tinha uns errinhos, principalmente naquela parte de onda estacionária, lá mais para o final. Aí eu fiz as correções, tá? Então, se vocês tiverem aquele material antigo, é bom dar uma olhada nesse novo aí que está corrigido, tá? E aí a gente entra nos tópicos semanais, tá? Então, na primeira semana, o assunto que a gente tem que estudar, que a gente precisa de desenvolver aí, é movimento harmônico simples e aquela introdução ao conceito de ondas. Tá? Então, essa é a matéria, né? Essa parte aí está escrito assuntos, é a matéria dessa semana. Tá? O material, como eu disse, está lá naquela pasta, lá em cima, naquele outro tópico, e é o material que contempla aí os slides de 4 a 25. Então você vai lá no arquivo PDF, os slides de 4 a 25 é o material correspondente à primeira semana. É bastante coisa justamente por aquilo que eu falei antes, né? A ideia desse material era trabalhar ele num período de 4 horas aulas por semana, pelo menos. Tá? Então, ele realmente é um pouco extenso, tá? Assim como o material da segunda semana também. Mas eu acredito que o da terceira semana em diante vai ser já um material mais enxuto, né? Mais resumido, menor, né? E uma outra coisa também que eu vou mudar em relação ao que a gente estava fazendo é a forma de abordar o conteúdo. Eu ia tentar, na medida do possível, exigir um pouquinho mais da matemática, né? Com vocês, igual vocês estavam percebendo lá na primeira e na segunda semana. Só que, dadas essas circunstâncias aí adversas do ensino remoto, eu vou ter que mudar isso, tá? Então a gente vai fazer um curso muito mais conceitual e menos matemático, tá? Eu acho que isso para vocês pode ser uma boa notícia, né? Se alguém quiser fazer algum comentário enquanto eu estiver falando, fica à vontade, tá? Eu não estou lendo o chat porque eu não estou vendo, estou na apresentação aqui. Tá, então o conteúdo é esse, o material escrito é esse aí, e tem algumas videoaulas também, tá? Essas videoaulas aí foram aulas que eu encontrei na internet, tá? São aulas sugeridas, não significa que você precisa ver, assistir de cabo a rabo cada uma delas, tá? É só sugestão mesmo, até porque tem aulas aí que repete o conteúdo de uma na outra, né? Mas fica aí as sugestões de videoaula para vocês acompanharem, tá? Tem algumas videoaulas aí que falam sobre o conceito de energia potencial, energia cinética, no caso do oscilador harmônico simples, que é um assunto que tem aí numa das listas que eu passei para vocês. Eu não me lembro se é na primeira ou na segunda. Provavelmente na primeira, né? Porque se é movimento harmônico simples, o conteúdo da semana 1 deve estar na lista da semana 1, tá? Então essa parte que trata aí sobre energia potencial, energia cinética,
isso não está muito contemplado lá naquela parte escrita nos slides que eu preparei. Então eu sugiro aí para vocês darem uma olhada com calma nessa videoaula que fala de energia, porque tem questão disso na lista, tá? E conforme vocês forem tendo dúvida ou dificuldade na lista, pode entrar em contato comigo que eu vou ajudando também na medida do possível, tá? Então, seguindo aí, a gente tem os exercícios, tá? Então, essa primeira pasta que está escrito exercícios pontuados da semana 1 é onde vocês encontram a lista de exercícios da semana 1, tá? Só que para fazer o envio dessa lista, você tem que usar esse outro recursozinho aqui de baixo, ó, envio dos exercícios, tá? Então, como é que o exercício ele tem que ser enviado? Ele tem que ser enviado na forma de PDF, tá? Você pode fazer o exercício à mão, inclusive eu recomendo que faça à mão, não precisa digitar, eu prefiro que seja feito à mão, tá? Uma folha de papel A4, e daí você tem que enviar nesse linkzinho aí, você entra, tá? Onde tem essa mãozinha, e é aí que se faz o envio. Tá? Então, um detalhe, o arquivo dessa tarefa, da lista de exercícios, tem que estar num arquivo só. Você não pode enviar vários arquivos para a plataforma porque não aceita. Tá? Esse recurso aí está configurado, eu configurei, para só aceitar um único arquivo. E aí esse arquivo ele pode ter até 20 megas. Tá? Eu coloquei justamente 20 megas para não ter problema de tamanho, né? 20 megas é tamanho suficiente para você colocar aí bastante folha se for necessário, tá? Então não esqueça também da identificação do arquivo, tem que ter sempre o nome do aluno e o curso, né? O período não precisa, porque eu só dou aula para vocês, então eu coloquei período aí, mas não tem muita relevância não, tá? Então, mas na hora de fazer a identificação, dar o nome para o arquivo, para mim é muito importante que tenha o nome de vocês lá, de preferência completo, e o curso. Porque senão, na hora que eu for juntar tudo com as outras turmas, né, fica ruim de achar. Eu tenho que identificar com facilidade, porque são muitas atividades, tá? A mesma coisa no próprio material, né, na própria folha. Então lá em cima você coloca um cabeçalho com o seu nome, o seu curso, tá? O período se quiser e a data também, mas principalmente com o nome e com o curso. Tá? Não deixa para colocar na última folha, lá no verso, o nome e o curso, não, porque dificulta na identificação caso eu precise imprimir, né, as folhas. Tá? A resolução pode ser feita a caneta, preta ou azul. Se quiser usar lápis, pode usar o lápis, mas eu não recomendo, porque se vocês enviarem lápis na forma de PDF, provavelmente eu não vou conseguir enxergar nada, eu vou receber uma folha em branco, né? Inclusive eu já cometi esse erro nas atividades que eu faço lá no CEDERJ, lá como aluno, né? Eu enviei já a atividade a lápis e não ganhei nota, tirei 0 porque estava ilegível, não dava para ler nada. Tá? Então tomem cuidado com isso aí. Né? O prazo de entrega está aí para o dia 4 de outubro, mas provavelmente eu vou estender esse prazo aí para o dia 11, tá? Eu vou juntar o prazo da semana 1 com da semana 2, justamente porque hoje, por exemplo, é um dia que a gente não vai poder ter tempo de ver muito conteúdo, tá? Então, eu vou estender um pouquinho esse prazo aí para, de repente, ficar melhor para vocês, tá? Apesar de que é um conteúdo que já foi visto, né, mas já tem muito tempo, então eu vou fazer isso, tá? Seguindo, já quase terminando aí a explicação da sala, tem um fórum de discussão. Então, o que é esse fórum de discussão? É um lugar onde a gente pode entrar para trocar ideia aí sobre os conteúdos, né? Sobre as listas de exercício, as questões do questionário, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à lista de exercício ou à matéria da primeira semana, o lugar para vocês tirarem a dúvida é aí, tá? Aí você pode colocar a sua dúvida aí e eu vou, na medida do possível, tentando respondendo. E ninguém está proibido de tirar a dúvida do colega também, tá? Então, se vocês virem aí alguém postando alguma dúvida, alguma dificuldade, pode ficar à vontade para responder. Isso aí é um lugar, um ambiente democrático aqui onde a gente pode trocar, cada um dando a sua contribuição. Tá? Eu só peço que vocês prestem atenção no fórum que você vai lançar a sua dúvida. Porque
Porque cada fórum tem, aliás, cada semana tem um fórum. Então, se a sua dúvida é no conteúdo da semana 1, você vai no fórum da semana 1. Se a dúvida é no conteúdo da semana 2, você vai no fórum da semana 2. E assim sucessivamente. Tá? Isso é por uma questão de organização, fica melhor para todo mundo. Tá? Então, ó, e para terminar, né, na mesma semana 1, a gente tem um questionário que é respondido diretamente na plataforma. Tá? Então, esse é um questionário que são... Você tem aí questões bem conceituais, né? Com pouca matemática, com pouca conta, e é mais questão de conceito, que vale aí 4 pontos, né? A lista de exercícios lá em cima vale 6 e o questionário vale 4. Então, os dois juntos valem 10, tá? Cada semana vai valer 10 pontos. De novo, esse questionário aí também eu vou estender para o dia 11. Então, se vocês não fizeram ainda, não precisa se preocupar com o prazo do dia 4 não, porque eu vou estender até o dia 11. Só não deixa para fazer tudo lá no dia 10, né? Porque tem as atividades da semana 2 também, e as duas vão... Oi, pode falar. Dia 11 é domingo. Oi? Tem problema não? Eu não estou entendendo. Dia 11 é domingo. É domingo. A atividade Tem problema é assíncrona. Ó, Dia 4 show. é domingo também. É domingo até... você tem o prazo do dia 28, né, que foi segunda-feira, até o dia 4. Vamos olhar para esse prazo que está colocado aí na nossa frente. Dia 28 é segunda-feira. Dia 4 é domingo. Então a gente conta a semana assim, da segunda até o domingo, tá? Porque aí a outra semana começa na segunda e termina no domingo. Entendeu? Por isso que eu coloquei esse prazo justamente até o dia 4. E se por acaso você quiser ou precisar deixar para enviar lá no domingo à noite, não tem problema nenhum. É uma atividade assíncrona. Você pode fazer na hora que você achar melhor. Beleza? E no domingo vai até aquela 11 horas e 59. Não, eu coloquei justamente até 0 horas, né, do dia 5, no caso. Então, se você lançar lá na plataforma até 11h59 do dia 4, vai ter como. Se você esperar para meia-noite, a partir de 0 horas do dia 5, aí a plataforma já não aceita mais automaticamente, entendeu? Funciona assim. Certo? Certo, entendi. E daí essa atividade, que é o questionário, vale 4 pontos. A outra atividade, que são os exercícios, valem 6. Essas duas atividades juntas valem 10. Toda semana vai valer 10 pontos. Nesse ensino remoto que a gente está fazendo aqui, não existe semana de provas, semana de avaliação. A avaliação ela tem que ser contínua. Assim como a recuperação, né, a atividade de recuperação também ela é contínua. Então vamos supor que você não tenha obtido média 6, somando aí a nota do questionário com a nota dos exercícios. Vamos supor que você fez os exercícios, fez o questionário, juntando os dois, você ficou com 5, vamos supor. Você tem direito, nessa semana, a uma atividade de recuperação, tá? É assim que funciona, é assim que vai funcionar, pelo menos comigo, tá? Então vamos supor que na semana 1 você fez média 5. Você tem direito a uma atividade que a gente vai combinar no momento oportuno para recuperar a nota dessa semana. Se você tirou mais que 6 na segunda semana, aí não precisa, não tem direito à atividade de recuperação. Fala. Mas, Vinícius, Oi. você vai ter que corrigir o exercício que a gente mandar, né? Eu já tô pensando nisso, tá? Aliás, eu tenho que corrigir a de vocês e a de mais 135 alunos do terceiro ano lá do integrado. Então eu vou... Oi? Essa recuperação por semana não vai ser viável. Não, então aí é que tá. Eu vou explicar como é que vai ser. Ela é uma recuperação que corresponde à semana, mas que não vai acontecer na semana, tá bom? Eu vou deixar essa recuperação para a semana seguinte, a semana 5, que é aquela semana de lançamento de nota, fechamento de diário, tá bom? Então No caso, você vai deixar ela de 15 dias. Oi? No caso, você vai deixar ela de 15 dias. Deixa eu só um minutinho, vou desligar aqui para ouvir melhor. Você pode repetir que eu não ouvi? No caso, você vai deixar ela de 15 dias?
Não. Só da primeira semana que vai ter o prazo de 15 dias, tá? As outras Ah, vai tá. ser de uma semana mesmo. Só essa primeira semana aí que eu vou dar essa esticada por conta da por conta dessa questão, né, do conteúdo ser grande e eu também não tá dando a aula do conteúdo ainda, porque não tem dado tempo, né? 45 minutos para explicar um conteúdo muito grande é bem complicado, né? Então eu vou estender um pouquinho, tá certo? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ah, Nesse primeiro módulo, a sua disciplina ela é contínua, né? Ela vai participar dos 2 módulos. Vão ter sim, bem as 5 observado. primeiras semanas. Isso, vai ter as 5 primeiras semanas do Isso, primeiro do módulo 1. A exato. recuperação será na sexta semana, que é a semana da Exatamente. avaliação pedagógica. Isso mesmo. Aí Aí vai essa ter mais sexta 5 semana, semanas. ô Gilmara, essa sexta semana, que é a semana de fechamento de